Graça e paz, igreja. Amém. Quando a gente é chamado para pregar, pelo menos comigo é assim, né? Eu gero uma expectativa no meu coração. Mas o Senhor, ele vai mudando a expectativa e a visão. Eu queria fazer um pedido para vocês, assim, para vocês se despirem de toda a ideologia que vocês têm sobre o Evangelho, que não seja aquela que é ensinada na palavra. Deixa eu explicar melhor. A gente às vezes escuta muitas coisas, muitos pregadores, mas às vezes também a gente aprende coisas erradas, porque a gente não se desfaz da cultura do mundo. Então a gente quer pegar a palavra e colocar ela em relação àquilo que a gente está vivendo no mundo. E esse tem sido o principal adversário da igreja, que se chama secularismo. Nós paramos de viver uma vida total para viver uma vida dupla. Nós temos uma conduta, né, no culto. A gente às vezes até fala diferente, até se veste diferente no culto. E não que a gente deixe de ser cristão, mas a gente quer adaptar aquilo que a gente tem ouvido às coisas que acontecem no mundo, quando na verdade nós temos que ser aquilo que somos aqui no mundo. A igreja, ela sofre muitos ataques, né? Ela lutou durante muito tempo contra o comunismo, ainda luta, mas não muito, como foi um dia. E hoje a luta da igreja é contra o dualismo. A dualidade é aquilo, o bem e o mal, o bom e o ruim, o santo e o profano. A dualidade é quando vivemos duas coisas, entendeu? Nós confundimos um pouco, parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós confundimos e nós acabamos, por causa disso que eu expliquei de secularismo, vivendo a dualidade das coisas. A gente está numa roda, a gente não consegue ser nós mesmos naquela roda de amigos. A gente está no nosso emprego e a gente não consegue ser a mesma pessoa que nós somos aqui na igreja. Por quê? Porque nós combatemos contra esse mal que tem sido a dualidade. E eu queria que você se despisse disso agora. Sabe, quando a gente falando de Nárnia, quando você começa a estudar ou a ler os livros do Lewis, ele usa muitas formas de explicar o reino. E se você tiver uma cabeça meio religiosa, você começa a ver uns bichos lá que você fala, cara, eu passei muito tempo da minha vida achando que essas coisas não eram de Deus, porque eu fui ensinado assim, quando na verdade tudo que é criação assim, boa, é de Deus. Sabe, Deus não inventou o mal. O mal foi a criação boa que caiu. O Senhor não criou o pecado. A criação boa, que foi o homem, pecou. Sabe? Está dentro do controle de Deus? Tá, mas o Senhor só faz aquilo que é bom. E nós temos que ser bons em todo o tempo. Dito isto, eu preparei uma palavra que talvez eu não use muita coisa, porque o Senhor foi mudando. O Senhor fez uma coisa muito legal. O Senhor fez eu estudar o livro inteiro de Marcos por causa de um pedido da Cris para Nárnia, que foi fazer um sermão musical. E isso bagunçou demais a minha cabeça. Bagunçou muito, muito, muito. Porque eu queria trazer uma mensagem do livro todo num tempo de 25, 30 minutos. E na semana seguinte o Dé falou que eu ia pregar. E o Senhor colocou no meu coração de falar sobre João, porque nós falamos do livro de Marcos inteirinho. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre João, e eu vou falar, mas não naquilo que eu tinha pensado. Vamos ler Marcos 1, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler na NVT. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu:
envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. E gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles os batizavam no Rio Jordão. Vamos ler a partir do 9 agora. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. E depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Amém. Viver e morrer por algo maior é sacrificar algo menor. Sabe, João, ele sacrificou a sua vida, que é algo muito menor. Não pense que a sua vida é algo muito grande, porque ela não é. A única pessoa, e graças a Deus, que deu valor pela sua vida foi Jesus. Você não terá valor para mais ninguém. Não o valor que Jesus deu. Não pense que você estar em um bom emprego, não pense que a sua família é linda, não pense que isso tenha um valor maior do que ela deveria ter, porque se você é alguém que quer seguir a Jesus, você vai ter que sacrificar isso. Não se assuste. Quando eu falo em sacrificar, talvez a palavra seja pesada para você, mas o que eu estou falando é que algo maior precisa ser almejado por você. Sabe, Paulo fala muito de completei a carreira. Quando a gente é jovem, a gente pensa em estudar, em fazer uma carreira. O que é fazer uma carreira? Talvez é começar de baixo numa empresa que você sonha, você ir galgando os degraus dessa empresa, e você começa como um ajudante, e depois você já está tomando conta de um setor, e o patrão vê que você se esforça bastante, que você é o primeiro a chegar e o último a sair, que você está sempre interessado em aprender, então ele chama você para liderar uma outra área, e você vai chegando, vai estudando, e aí você chega no cume da sua profissão, você é bem sucedido naquilo que você faz, sabe? Isso é uma carreira. João escolheu uma carreira. Sabe qual foi a carreira que ele escolheu? A da vida eterna. Ele obedeceu o seu chamado. Eu fico imaginando, sabe, as escolhas de João, porque a Bíblia fala já em João no deserto, já pregando, a voz que clama, a profecia. Mas pensa que ele foi uma criança que cresceu e ele teve todas as fases da vida como nós temos. Ele teve que fazer a sua escolha para que um dia ele fosse aquilo que Isaías profetizou que ele seria. E ele era filho de sacerdote, de Zacarias, e ele poderia seguir a carreira de um sacerdote. Seu nascimento foi um milagre, sabe, foi predito e foi acontecendo como um milagre. Ainda dentro do ventre da sua mãe, o Espírito Santo o tomou quando Maria chegou e os dois bebês, sabe, se encontraram ali. O Espírito Santo era muito forte, mas ele escolheu uma outra carreira. Ele viveu e morreu por algo maior. Ele sacrificou o que é menor, ou seja, todas as outras coisas. Ele teve a consciência de verdades e princípios que norteiam e devem nortear a nossa vida. Sabe quando eu falei para você se despir de algumas coisas que talvez te atrapalhe? É isso. É você tirar a roupa da tradição, a roupa do secularismo, a roupa do dualismo, e vestir uma roupa de filho de Deus. João, ele passou a pregar. João sabia que Jesus era o Cristo, porque foi dada a revelação para ele antes dos outros. Eu posso falar uma coisa?
foi nos dada a revelação antes de muita gente no mundo. A igreja recebe a revelação de quem Cristo é. João, ele simboliza aquilo que nós devemos ser, uma voz que clama. E nós estamos num deserto, sim. Nós estamos num deserto muito grande. Nós estamos sendo perseguidos pela cultura do mundo, porque nós deixamos escapar. A igreja do Senhor deixou escapar por entre as suas mãos ser aquela que impõe a cultura no mundo. Sabe aquela parada de cosmovisão? Nós aprendemos exaustivamente sobre cosmovisão. Cada um tem a sua cosmovisão. E existe uma cosmovisão maior que ela domina as outras cosmovisões, porque senão vira uma bagunça. Cada um viver de acordo com o que pensa e ninguém respeitar ninguém. Então existe uma cosmovisão que meio que... E não é a nossa, sabia? Sabia que não é a cultura do reino? Não é a nossa cosmovisão como igreja que está dominando? É uma outra cosmovisão. É a do secularismo. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser a voz que clama. João, ele passou, sabe? A Bíblia fala que ele deixou um caminho reto, né? Ele preparou o caminho para Jesus. E esse caminho, ele dizia que as pessoas precisavam se arrepender. João, ele não falava o que as pessoas queriam ouvir, porque não era a cultura dele. A cultura dele era a cultura do reino de Deus. E as pessoas iam até João. E sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando isso. Ele preparou um caminho. Sabe quem passou por esse caminho e foi até ele? Jesus. Você já imaginou preparar um caminho pelo qual Jesus vai passar e vai ir até você? E mesmo você sendo indigno, ele vai chegar até você. Em nossa geração, nós temos que ser a voz dos que clamam, dos que anunciam, porque João clamou a vinda de Jesus, e nós clamamos, e nós clamaremos pelo retorno de Cristo. Nós anunciaremos o retorno. Veja, é a mesma função. Quando teve a primeira pregação de Marcos, e foi o pastor Jack que pregou, de tudo aquilo que ele falou, aquilo que mais mexeu no meu coração foi a revelação: tu és o Cristo. João, ao cumprir o seu chamado, fez o que se espera de alguém que sabe que o seu Messias virá. Não guardou a sua vontade, mas como aquele que anseia pelo cumprimento da palavra de Deus, ele trabalhou arduamente para isso, preparando um caminho reto, um retorno para que seus ouvintes voltassem para o Senhor. Porque Deus, desde o princípio, Ele sempre quis que o seu povo retornasse a Ele. E se você não é uma voz que clama, se você não é uma voz que anuncia, eu vou te dizer, você está perdendo o seu tempo. Você está gastando a sua vida. Você está perdendo a sua vida. E não de uma forma que o Senhor quer que você perca. Sabe? Não abandonando aquilo que lhe dá prazer para viver, aquilo que Jesus Cristo quer que você viva. Porque eu vou te falar uma coisa: quando você abandona algo que você acha, porque você acha que você tem prazer naquilo, porque quando você se entrega a Jesus verdadeiramente, você vai aprender o que é ter prazer de verdade, o que é ter contentamento nas coisas de Deus. Sabe? Mesmo em meio a um terremoto, eu nunca estive tão feliz. É isso. Os males deste mundo, as tristezas, as perseguições, as angústias, não tiram o meu contentamento no Senhor, porque é Ele quem me dá prazer. Eu não tenho falta de nada, mesmo tendo necessitado. Minha boca não para de sorrir, mesmo estando triste. Mesmo quando as lágrimas saem dos meus olhos, elas caem num jardim que brotam a graça do Senhor. Então eu decidi sacrificar algo menor. Eu estava ouvindo um pregador falar, e entenda, eu não estou pregando contra você ser próspero. Eu só quero que você entenda que a busca não é essa.
E ele falava que alguém uma vez questionou ele: você abandonou tudo, assim, você viveu uma vida e você não se importa em não ter o dinheiro e tal. E essa pessoa é uma pessoa bem sucedida. Eu estou falando que a pessoa questionou isso ele. Ele falou assim: ó, eu vejo que você é um cara bem sucedido, respondendo, eu vejo que você tem muitas posses, mas eu decidi viver uma outra vida. E o meu investimento aqui é um investimento para a vida eterna. É lá que está o meu foco. E entenda bem, o Senhor ele vai dar condição de muitas pessoas terem dinheiro para que elas usem para Ele, para que, sabe, o reino seja movimentado, porque é necessário ter dinheiro. Mas o Senhor só vai dar, o dinheiro ele só vai ser uma bênção dessas pessoas se o que ela estiver semeando é para a vida eterna. E eu fiquei pensando nisso, porque você tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Você não pode, sabe, querer viver miseravelmente também. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o seu contentamento tem que ser no Senhor. E eu decidi sacrificar algo menor. Sabe o que é algo menor? É tudo. Tudo. Porque nada se compara ao que há de vir. Nada se compara com o que há de vir. Hoje nós temos a revelação, mas o nosso desafio é anunciar a verdade. No nosso tempo, as pessoas acham que sabem de tudo. Elas dizem saber sobre Jesus, mas tudo que elas sabem está deturpado pelo secularismo. Confundem a bondade com o direito de fazerem o que querem sob o pretexto de que Jesus apenas os perdoará, mas se esquecem do juízo. Nós sabemos a verdade, ou deveríamos saber, pois a nós nos foi revelado antes dos outros pelo Espírito Santo. As pessoas querem moldar e mudar a graça de Deus, mas se esquecem que não se divide a graça. A graça que salva é a mesma que nos capacita a viver uma vida santa e verdadeira, digna diante de Deus. Nós devemos desenvolver a cultura que somos luz do mundo e sal da terra. E Deus está em tudo. A graça de Deus, a mesma graça que te perdoou, a mesma graça que te salvou, é a mesma graça que vai te capacitar a não pecar mais, a você ter uma vida santa, a você abandonar os seus costumes maus. A mesma graça que te perdoa e te dá tudo aquilo que você precisa, é a mesma que vai te levantar nessa geração. Eu não posso dividir a graça. Eu não posso... A graça ela não vem só em parte. E todo poder ele vem com uma responsabilidade, como diz o tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu não posso viver pela graça apenas achando que sou perdoado e que posso viver uma vida sem muitas responsabilidades, ou achando que as minhas responsabilidades são importantes demais para que eu abandone aquilo que Deus quer que eu faça. Sabe, nesses últimos 3 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas mesmo. Mas em todas elas, o Senhor foi amoroso e bondoso comigo. E a sua graça me capacitou a passar por essas coisas. A fase do desespero ficou lá atrás. Eu não me desespero mais com nada. De verdade. Eu estou contente com a vida que tenho. E almejo coisas maiores. Lógico que eu almejo. Mas como eu sou feliz em Cristo, como Ele tem cuidado do meu coração, como Ele tem me feito crescer. Sabe, estudando o livro de Marcos e vendo aquilo que Jesus fez, porque o livro de Marcos é, né, a vida de Cristo. A revelação que Tu és o Cristo, ela deveria nos bastar, sabia? Tu és o Cristo deveria ser aquilo que nós ansiamos viver, para que as pessoas vejam que Ele é o Cristo. Eu não consigo mais dar nenhum passo sem que as pessoas não percebam que eu sou cristão, sabia? E eu já tive um estereótipo de cristão, mas hoje eu quero que as pessoas percebam aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Sabe? Eu sou muito mais do que uma pessoa atrás de um instrumento. Eu sou filho de Deus. Jesus, Ele não chamou pescadores, Ele chamou homens do qual Ele amou e os fez filhos, os primeiros. Jesus não está interessado naquilo que você faz.
Jesus está interessado naquilo que você pode fazer quando você está com Ele. Eu olho para minha família e eu vejo bênçãos do Senhor sobre ela. Eu olho para os meus pastores e eu os conheço há mais de 20 anos. E eu lembro do começo, sabe? Como o Senhor foi gerando no coração da gente. Eu tenho certeza que eles não imaginavam o que está acontecendo hoje. Talvez até sonhassem, mas não imaginavam, porque o chamado eles sempre tiveram. Mas sabe o que eu estou dizendo para você? O Senhor quer te levar a algo melhor. O Senhor quer fazer com que todas as coisas à sua volta cooperem para o bem. E o bem é a vida eterna. Sabe, todas as coisas que cooperam, tudo te empurra, tudo te impulsiona. Sabe, aqueles que amam ao Senhor, o bem não é você ter coisas nessa vida, não. É que as coisas dessa vida que você tem te impulsionarão, porque você sabe que elas vêm de Deus. Elas te impulsionarão. Então, quando você for bem sucedido em alguma coisa, você vai ter certeza que aquilo não é a alegria. A alegria é que o Senhor está te fazendo bem sucedido naquilo, para que você, como filho de Deus, faça com que as pessoas reconheçam Cristo em você e vejam e falem um dia: tu és o Cristo, não para você, mas reconhecendo o senhorio de Jesus. Eu tenho um testemunho para falar para vocês aqui. Há alguns meses atrás, eu tive uma crise renal muito forte mesmo. E a Thali estava na igreja resolvendo algumas coisas, numa reunião aqui na igreja. Eu não quis ligar para ela. A Aninha ficou assustada, porque eu fiquei 3 horas dentro do banheiro deixando a água quente cair tudo. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor, e aquela dor foi ficando suportável, e eu passei aquele dia. E no domingo de manhã eu vim para o culto, eu estava um pouco melhor, eu vim para o culto, mas na hora do ensaio aquela dor começou a doer de novo, aquilo começou a incomodar. E no meio do louvor, numa das ministrações no ensaio, o Senhor foi arrancando aquela dor de mim, aquilo foi saindo. E eu vi que eu não estava mais me curvando, e o Senhor foi me curando. E eu agradeci ao Senhor por aquilo. E meu Deus, como é bom estar diante do Senhor. E foi antes do culto começar, e eu agradeci, eu até contei para algumas pessoas. E aquilo passou, e quando a gente estava... E passou esse tempo. E domingo passado, e sábado passado, domingo, no culto aqui, depois do festival de Nárnia, no meio da palavra eu senti uma dor e eu fui no banheiro. Mas foi uma dor normal, né? E eu espelhei uma pedra do cinto. Né? Aí eu voltei, né, branco lá pra cima, assim. Jesus, o que aconteceu, né? Pálido, transparente. Aí o Senhor foi falando comigo, sabe? Se você receber algo do Senhor e você não fizer daquilo um memorial na sua vida, não o que você recebeu, mas aquilo que o Senhor fez para a sua vida, talvez aquilo volte. Talvez aquilo volte. Porque o Senhor, tudo que Ele faz é para a glória dEle. Ele não me curou para que eu contasse um testemunho para vocês de alguém que foi curado. Ele me curou para que Ele fosse glorificado através da cura que Ele fez. Há uma diferença. É isso que o dualismo faz na nossa vida. Ele tira o nosso foco. A gente começa a inverter as coisas. Então aquilo que é bom, que é Deus, Ele passa a ser bom numa situação e não no todo. O Senhor não é bom porque Ele me curou. Ele é bom porque Ele é bom. É a essência dele. Porque se Ele não tivesse me curado, Ele não mudaria. Eu teria que conviver com essa dor, sabendo que Ele tem o melhor para mim. Mas Ele me curou porque Ele é bom. Mas eu comecei a entender que eu não posso mudar a situação, eu não posso mudar a graça, eu não posso entender uma cura como algo bom para mim. Eu entendo a cura como a glória de Deus sendo revelada, fazendo com que eu glorifique o Senhor através daquela cura. Eu vejo pessoas recebendo bênçãos do Senhor e mudando o foco, contando a sua bênção, de como são bem-sucedidas, de como o Senhor as fez crescer, de como o Senhor as curou, de como o Senhor... Mas na verdade o foco está em que as pessoas reconheçam que Deus fez algo na vida dela, e não é isso. As pessoas têm que reconhecer em mim a glória do Senhor. Sabe, talvez... Uma vez eu estava ministrando num lugar muito grande e o Senhor
fez exatamente eu falar isso. Talvez você nem lembre o meu nome, mas tomara que você lembre que Jesus fez isso pela eternidade. Que o meu nome seja esquecido e que o Senhor seja lembrado. Marcos foi um livro escrito por Marcos, mas foi o relato feito de Pedro. Você entende o que Pedro fez? Ele escondeu o seu nome para que Jesus fosse glorificado. Se você vai pegar os estudos, todo mundo fala, esse livro deveria ter sido... O nome deveria ter sido Pedro, Evangelho segundo Pedro. Mas lembra do processo de Pedro? Lembra de como ele se colocava à frente dos outros, de como ele queria ser o primeiro, de como ele tal. E lembra de como ele negou a Cristo e de todo o processo de conversão. Sabe o que Pedro fez? Ele escondeu o nome dele para que a história fosse de Cristo. Pelo menos eu entendi isso. E é ele que fala, tu és o Cristo, sabia? Quem dizes que sou? Ele já se antecipa. Tu és o Cristo. Que o Senhor nos esconda dele. Que eu fique feliz em ser escondido. Sabe, tem uma canção, ela chama Canção do Cristão Medieval. Eu vou ler ela para vocês. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, do medo de ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados do que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. E se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Mas se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Sabe qual foi a parte que mais tocou no meu coração? De posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Porque Pedro, ele queria ser escolhido. Ele queria, sabe? E eu não sei se vocês notaram, mas o Senhor sempre dava um jeito de ir pro Pedro à parte. Sempre dava uma exortada em Pedro, né? Mas ao mesmo tempo, quando o Senhor ia para algum lugar, ele chamava Pedro, João, né? Mas sabe o que isso fala no meu coração? E em todo o livro de Marcos isso aqui está presente. Isso aí está nas entrelinhas. A escolha de Jesus é maior do que a escolha dos homens. Quando ele fala, tu és o Cristo, sabe o que é Cristo? É aquilo que eles esperavam, que iria redimir todo o povo. Essa é a escolha da minha vida. Ser escolhido por Cristo. E talvez ter sido posto à parte, ver os outros escolhidos neste mundo, seja uma lição de que não importa. Não importa ser visto, não importa ser escolhido, não importa estar na frente de nada. O que importa é ser escolhido por Ele, é almejar a carreira que vai ser pela vida eterna. Sabe, existe um galardão preparado para aqueles que vão ser salvos e viverão na eternidade. E o céu não é um regime comunista, não é tudo igual não, meu irmão. Sabe? Estevão, ele decidiu morrer pelo Senhor. A negar, ele poderia ter feito várias coisas ali, mas na defesa dele ele foi ainda mais agressivo. Ele escolheu morrer, sabe por quê? Porque o galardão é maior. Ele entendeu, se eu morrer aqui pelo Senhor,
Meu galardão é maior lá. Eu posso viver minha vida inteira aqui pregando, mas se eu morrer por Ele, o meu galardão, isso é sacrificar uma coisa menor por uma coisa maior. E não é todo mundo que é Marte, não. Eu só estou falando de escolha. Dá-me a graça, Senhor, de posto à parte ver os outros sendo escolhidos. Quando eu ver o meu irmão sendo escolhido, eu tenho que me alegrar com isso. Sabe por quê? Porque o Senhor já me escolheu, eu já fui escolhido por Ele. Ele é o único que precisa saber quem eu sou. E isso está no livro de Marcos inteirinho, sabe? A escolha de Cristo sobre os seus, como Ele escolhe os seus, como Ele prega, como Ele revela, como Ele cura, como Ele toca, como Ele escolhe aqueles. Sabe, o Senhor escolhe ao seu prazer. E Ele nos escolheu. Fique de pé. Como aquele que foi escolhido pelo Senhor, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber quem é que está disposto a sacrificar algo maior para viver por algo, sacrificar algo menor para viver por algo maior. Eu quero saber se você está disposto a sacrificar todas as coisas. Eu não estou falando que o Senhor vai tirar todas as coisas de você. Eu estou falando em dar importância. Eu decidi viver por algo maior. Isso aí eu falo sem medo para vocês. Eu decidi viver por algo maior. E talvez no caminho eu tropece, sabia? Talvez no caminho eu caia. Mas se vocês, meus irmãos, estiverem comigo, vocês vão me levantar. Esse não é um caminho que se segue sozinho. É por isso que o Senhor levantou uma igreja. Porque a comunhão, um levanta o outro. Esse não é um caminho que se segue sozinho. Não fique com medo de sacrificar algo menor, não, porque você vai ter ajuda nesse caminho. Nós somos uma família. E sem medo algum eu posso falar que eu decidi viver por algo maior. Porque quantas vezes eu fui levantado, sabe, olhando para esses 3 últimos anos, quantas vezes o Senhor levantou, me cuidou, proveu o que eu precisava, usou as mãos dos meus irmãos para me abençoar, dos meus pastores. Nossa, como eu fui abençoado, como eu recebi bens do Senhor. E bens eu não estou dizendo dinheiro, não, eu estou falando de outras coisas, de amor, de carinho, de cuidado, de cura, de libertação, de mudança de mente. E eu decidi viver por algo maior. E a minha pergunta é: quantos aqui querem viver por algo maior? Eu quero ter uma carreira que nem a de João. Eu sei que eu não vou viver as mesmas coisas que João, mas eu quero ter uma carreira que nem João. Eu quero que minha cabeça seja decapitada. Sabe o que é ter a cabeça decapitada? É as coisas deste mundo não mais terem importância para você. Porque eu quero viver pela vida eterna, pelo Rei e pelo Reino. E se você é uma pessoa que entendeu que você não está sozinho e você quer sacrificar algo menor para viver por algo maior, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você fizesse essa oração comigo. Senhor, eu sei que eu vivi uma vida talvez sem o foco necessário, mas eu sei que o seu amor me alcançou. E eu entendo que a graça é completa. Ela me salvou, ela me libertou, mas ela também me capacita a viver uma vida para ti, a ser um filho que se parece com seu pai. E nessa tarde eu decidi sacrificar aquilo que é menor, ou seja, tudo para viver por algo maior. Tu és o Cristo.
livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Oh Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Vamos ela do início. Oh Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus,